eu me lembro perfeitamente de dezembro de 1979, verdade. Naquele mês eu comprei minha primeira revista Quatro Rodas, e o fato de eu ter uma revista para ler, o fato de eu ter comprado uma revista para ler, me fez sentir super adulto. É verdade. Eu tinha feito 13 anos em 79 e uma coisa aconteceu naquelas minhas férias, que foram férias de fim de ano, que eu não esqueci, não me deixou mais esquecer aquele mês. A gente estava de férias no Guarujá, eu, obviamente, minha família, e a gente saiu à tarde para comprar sorvete. De lá a gente foi para casa de uns amigos e família que estavam hospedados também lá na região central do Guarujá, perto do Calçadão ali. Nem sei mais como é que tá a cidade, faz muito tempo que eu não vou lá. E olha, gente, até que a memória tá muito boa, viu? Depois de 42 anos, eu me lembro que o nome do edifício onde essa família estava hospedada e tinha alugado o apartamento temporada, chamava Edifício Mosquito. Que porcaria de nome, né? Muito bem, a gente se sentou lá para conversar, refrescar, porque estava um calor quente, úmido, desgraçado, e no Jornal Nacional, de repente, pam, entrou a música e eles avisavam, assim, em grande estilo, que a União Soviética tinha acabado de invadir o Afeganistão. Eu não tinha mais remota noção do que era o Afeganistão, mas uma coisa todo mundo tinha medo. Tinha medo da União Soviética e de que, de novo, que o mundo fosse acabar numa guerra nuclear. Não essa guerra nuclear estúpida que tentaram grudar aí no Trump e tal, o negócio era pesado na época mesmo. Mas parece que deu tudo certo, né? Porque eu tô aqui, tô vivão para falar sobre o Afeganistão com vocês. E daqui a pouco, dá só um tempinho, porque a gente volta para falar um pouco mais desse assunto. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Afeganistão, o cemitério de potências. Pode procurar a capa lá da Quatro Rodas, tá? Eu acho que era um comparativo do Corcel com o Passat com Dodge Polara. Meu amigo. Ou esse foi de janeiro. Bom, não sei. Eu sei que era mais ou menos um assunto sobre esse aí. Mas o que importa é que nessa idade, olha que coisa, a gente já tinha alguma consciência do que está acontecendo pelo mundo, né? E o grande assunto era a Guerra Fria, obviamente. Uma hora alguém de um dos lados podia apertar o diabo do botão e a gente, teoricamente, virava cinza ou, sei lá, morria de fome e frio no inverno nuclear. Faça as contas. Uma criança afegã que nasceu no mesmo ano que eu, 1966, desde os 13 anos, virtualmente não viu tempo de paz no seu país. Hoje, com 55 anos, como eu estava vendo os Estados Unidos abandonar suas bases e deixar o caminho livre para começar tudo de novo. O Talibã recuperando tudo de volta, incerteza de futuro e talvez mais alguns anos de conflito pela frente. Então, se você achou que a sua vida era uma porcaria morando no Brasil, pergunta para o afegão o que ele acha da vida dele. Mas antes de fazer essa viagem rápida, que começa em um vexame há 42 anos atrás e termina em outro vexame agora, a gente faz o nosso jabacito. É isso aí, pessoal. Para quem não conhecia a gente, está chegando pela primeira vez, muito bem-vindo. A gente sempre pede, tá chegando agora? Então faz assim, dá uma passada lá no site www.saindabolha.com.br e clica no botão Follow This Podcast. Ou segue a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast e agora aí principalmente o nosso canal no YouTube, tá? Vai lá, segue a gente, aperta no sininho para ser notificado, que aí ajuda um pouco, porque normalmente eles também escondem a gente por lá. Pede também para dar um share nas redes sociais desse episódio se vocês gostarem e finalmente fazer um boca a boca sarado, contando para seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho que detesta o politicamente correto. Finalmente a gente deixa para vocês aí o nosso endereço, o nosso canal do Telegram. Anota, por favor, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. É isso aí, vamos pra frente que tem bastante assunto, porque Afeganistão não é coisa de amador, não. O cemitério soviético. Pois é, quando as tropas soviéticas entraram no Afeganistão naquele ano, quem estudava história, que não era meu caso, porque eu era muito novinho, sabia que invadir o Afeganistão era uma roubada. A história mostra que é ocupar
apodrecer lá dentro e sair com o rabo no meio das pernas, tá? Isso já de longa data. Mas mesmo assim, o Brezhnev, que era o líder da União Soviética, foi lá. O que é engraçado na época é que o Afeganistão já tinha um regime comunista e que o país era dividido entre um comunismo A e B, tá? Mais ou menos PC do B e PCB, um mais radical e um menos radical. O grupo que tinha acabado de entrar por meio de eleições, um processo de escolha, era o mais radical. E isso desagradava bastante o Império Soviético, que tinha boas relações com o governo anterior. Foi quando eles resolveram dar uma interferidinha básica lá e essa coisa acabou em porradaria. Para evitar que as coisas então desandassem de vez, porque o governo que eles queriam apoiar não era exatamente forte, ele era menos apoiado, eles resolveram botar o 40º Exército para rodar, cruzar a fronteira. E lembrando aí que na época, né, o Afeganistão e a União Soviética tinham uma fronteira grande comum entre os dois países. Essa fronteira hoje ela seria representada aí pela fronteira com o Turcomenistão, o Uzbequistão e o Tajiquistão com o Afeganistão, tá? Os tons ali todos. E sabe que dessa vez a União Soviética quebrou a regra e tudo deu certo? Mentira, claro que não. Pensa o seguinte, eles entraram para tirar um grupo mais radical do poder e colocar o deles. Logo, eles tiveram reação extremamente radical. E para piorar, claro, todo mundo saiu apoiando, o mundo inteiro saiu apoiando o lado oposto aos soviéticos, evidente. Então, americanos, os ingleses, iranianos, até os chineses estavam armando guerrilha de oposição. Afinal, por exemplo, essas guerrilhas que tinham por lá, inclusive tinham grupos maoístas. Esse pacotão de gente armada que saiu que nem uma louca aí dando tapa nos soviéticos, eles já eram os reconhecidos mujahidins, né? Era uma visão de guerrilha muçulmana. E com o passar do tempo passaram a ser o que hoje é a estrutura descentralizada do Talibã, parte dele, tá? Ou seja, a origem do Talibã e de toda essa dor de cabeça que hoje é para os Estados Unidos e para outros países, que passaram a ser mais tarde principalmente, foi exatamente um grupo armado pelos Estados Unidos. Por anos a fio, sobretudo os Estados Unidos armaram o Talibã até os dentes para que os soviéticos tomassem uma surra inesquecível. E eles tomaram, tá? E tomaram mesmo. Nunca o Afeganistão, durante todo o período da ocupação soviética, foi um país pacificado. Nunca os soviéticos conseguiram controlar o quê? Mais de 20% do país. E olha que nós estamos falando de 10 anos, hein? Começou com Brezhnev, depois passou para o Andropov, depois foi para o Chernin, que foi um pouco de tempo, mas tudo bem. E acabou na mão do Gorbachev. Foi ele que anunciou a retirada da União Soviética do Afeganistão. Então, assim, veja, esse processo todo começou lá na época comigo comprando a minha primeira revista de carro e terminou comigo saindo já da faculdade de engenharia mecânica, que por sinal eu nunca terminei. Olha isso, ou seja, o equivalente ao processo todo que eu fui teen, a minha infância e o meu início da minha juventude foi com a União Soviética ocupando os caras lá e no final tomando um pontapé na bunda. Quando os soviéticos saíram, o país estava totalmente destruído, sem rede de distribuição de energia, sem água. Era um país destruído e pior, era um país totalmente dividido. Não é porque o invasor estrangeiro foi embora que houve uma, vamos dizer assim, uma união nacional para colocar os caras para fora, mas pelo contrário. No norte ainda estava lá o quebra-pau fechando, com milícias, por um lado apoiadas pelos iranianos, por outro milícias apoiadas pelos paquistaneses, se matando ali mutuamente, e com o Talibã no sul, tá? No sul do Afeganistão, que aí conseguiu impor uma agenda de expulsar, de novo, os grupos estrangeiros que estavam se engalfinhando, apoiando esse ou aquele grupo nacional. Tal. Então ele cresceu exatamente em cima, depois da saída da União Soviética, desses grupos militantes, vamos chamar assim, iranianos e paquistaneses, e aí o Talibã tomou corpo. Em pouco tempo, então, já era a grande força, o Talibã, né, era a grande força afegã, e instituiu um Estado com leis islâmicas restritíssimas, horrorosas. Tudo bem, um país, imagina o seguinte, um país totalmente destruído, tocado por radicais muçulmanos. Era basicamente um showroom de como devia ser a vida no século XV, mais ou menos, tá?
Em 96, o Talibã tomou a capital e instituiu o tal do Califado Islâmico lá do Afeganistão. Em 98, já controlava a maior parte do território do país formal, vamos dizer assim, como um todo. E em 2000, essas peripécias meio estranhas que o Talibã fazia já começava a incomodar o resto do mundo. Já tinha virado um celeiro de terroristas, era um local de perseguições religiosas terríveis, ou de sem número de problemas de direitos humanos. Tinha tráfico de pessoa, plantação de papoula para ópio, tudo que você imaginar de cagado tinha por lá. E isso fez o Ocidente ficar cada vez mais preocupado com a situação. Até que aconteceu o 11 de setembro em 2001. Caíram as Torres Gêmeas e os Estados Unidos e a OTAN decidem que estava na hora de fazer algo. Ainda que a conexão fosse complicada, e veja, eu não estou falando que 11 de setembro não tem a ver com Bin Laden, tem sim, aparentemente, não é o ponto. Mas uma coisa era Bin Laden e outra coisa era o Afeganistão. Portanto, a ideia de atacar o Afeganistão por causa do Bin Laden sempre foi uma coisa muito discutível, tá? Vamos lembrar. O que acontece com quem entra por lá no Afeganistão antes de pensar nos Estados Unidos entrando por lá? Pois é, se a União Soviética com mão de ferro, tá, ela tomou um pontapé no meio do rabo por lá, quais as chances de uma invasão, agora americana e de aliados, ocidental, mas limpinha, né, de cumprir a sua missão de transformar o Afeganistão numa democracia? Desta vez, os americanos. Pois é, dessa vez os americanos, passados 20 anos, os Estados Unidos e aliados estão saindo do país. E vamos ser franco, todo país que desocupa outro país leva essa coisa toda a duas situações. Sabe o que acontece? Então, o que acontece com os grupos políticos e pessoas que apoiam o invasor? Pois é, as chances de serem perseguidos são muito altas, as chances de terem uma boa vida dali em diante são muito baixas. Então deve ter muito nego com medo. Agora, inclusive, está tendo uma quantidade enorme de pedidos de asilo já para os Estados Unidos, de gente que vai ter que ir embora do país, porque agora com o Talibã por lá a coisa vai ficar feia. 2, passa a existir um vácuo enorme, tá? Sempre vai haver um caos associado a esse vácuo e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Os americanos entraram por lá logo depois do 11 de setembro em uma guerra lá sem muita definição, vamos chamar assim. Passado muito pouco tempo dentro desses 20 anos aí que decorreram, mas muito antes de 20 anos já era sabido que aquilo não ia dar em nada. Era como se fosse um caos embaixo de uma estrutura. Uma hora esse caos teria que sair e a estrutura deveria se sustentar sozinha. Mas de verdade, isso sempre ficou muito claro que não ia acontecer. Tá? Não tinha como. Então eles foram ficando, e tanto americanos como os afegãos foram morrendo aí aos punhados. São mais de 2.300 militares americanos, morreram uns 450 britânicos e mais outros tantos de outros países que vão de Portugal, a República Tcheca, jordanianos, neozelandeses, tá? Era a tal da coalizão que o Bush tinha criado para justificar a presença americana por lá. Então, olhando no mapinha, parecia que as coisas, logo depois do início, já estavam até rápidas, tá? E mais tarde seria basicamente, depois de botar ordem na casa militar, fazer um trabalho de ajuda, de reconstrução do país. Isso vendo por fora. Então, basicamente, em 2001, ainda a OTAN já tinha conquistado muito dos seus objetivos militares. E olha que a coisa foi rápida. No dia 11 de setembro, caiu o World Trade Center, certo? Em 7 de outubro, já estavam tendo os primeiros ataques aéreos lá no Afeganistão. Estavam começando com tudo. E ainda nesse meio tempo, teve alguma tentativa de negociação com os afegães. Tipo, entrega o Bin Laden, abre mão disso, faz aquilo, mas nunca rolou muito bem. Então, assim, rapidamente, entre 11 de setembro e 7 de outubro já estava caindo bomba lá no Afeganistão. Mas, enfim, ainda em dezembro de 2001,
tá? Nós estamos no mesmo ano. A vitória militar, de maneira geral, já estava desenhada, eles já tinham ocupado as principais cidades, os centros urbanos, e aí a justificativa restante seria reconstruir, resistir depois a novas ameaças do Talibã, depois ajudar as mulheres, depois incentivar crianças na parte de educação, depois acontece mais contra-ataque do Talibã, tem que ficar mais um pouco, depois, não, temos que defender a democracia frágil, depois, tem que dar suporte para o governo. Pode ir listando, foram 20 anos e uma certeza, a coisa ia acabar mal. O Trump fez tratado com o Talibã no ano passado, se não me engano, fevereiro ou março do ano passado. E por esse acordo, os Estados Unidos saíram de lá até 1º de maio agora, desse ano, considerando algumas condições. Uma, que o Talibã não atacasse as tropas americanas nesse meio tempo, para mostrar aí um goodwill, que houvesse negociação com o governo central do Talibã, com o governo central, para ter uma certa divisão de poder, e que o Talibã cortasse os laços com o grupo terrorista Al-Qaeda. De cara, aí o Trump sofreu uma série de críticas, porque o Talibã não ia seguir as promessas. Talvez é possível assim, não seguisse todas, ou alguma ou nenhuma, mas vai fazer o quê? Vai ficar lá eternamente, gastar mais 2 trilhões de dólares que já tinham sido gastos por mais 20 anos? Então o Biden, quando assumiu, se comprometeu a manter o cronograma inicial do Trump na medida do possível. Depois não conseguiu, avisou que talvez o negócio fosse até setembro, mas no final das contas melhorou a previsão aí, e agora, no início de julho, está praticamente fora do país. O Trump começou o acordo com 3.500 tropas lá no Afeganistão e fechou seu mandato com 2.500. Cabe agora ao Biden passar a régua. E olha, gente, parte da estratégia de retirada aconteceu agora, essa semana, pegou extremamente muito muito mal. Até a assessoria de comunicação do governo americano tentou disfarçar, mas não deu. Segundo o acordo, a base aérea americana Poxa, acabei de falar o nome deles. Isso, Bagram, exatamente. Então, segundo o acordo, aí sim, com o governo do Afeganistão, a base aérea americana de Bagram seria desocupada agora, essa semana, por esses dias. E o acordo dizia que apenas poucas horas antes da desocupação, por questão de segurança, os militares avisariam seus colegas do governo central afegão para que o governo afegão mandasse o exército dele para lá para tomar posse da base, da estrutura e dos equipamentos que estavam lá dentro, tá? Então, por quê? Porque na hora que eles estivessem saindo, eles estavam numa posição aí de insegurança. Então, saberia coisa de 2 horas antes qual seria o momento que a base estaria sendo totalmente desocupada. Só que os militares americanos foram embora e não avisaram. Resultado? Algumas horas depois, a base aérea foi saqueada e pelo menos 700 veículos e peças de artilharia que deveriam ir para o governo central afegão, para sua proteção, estão agora na mão dos guerrilheiros. Uma barbeiragem grosseiríssima que, além de tudo, passou a impressão mais de uma saída desesperada do que uma retirada organizada. De cara, os Estados Unidos deram de presente um aparato militar que não só não vai fazer uma falta enorme para o governo central afegão, como vai armar os inimigos deles. Um vexame, uma coisa ridícula, absurda. Agora finalizar o processo, né? O que vai ser do Afeganistão depois de 42 anos, pela primeira vez, teoricamente, ficar longe da guerra? Pode ser até que não. Difícil saber. Mas quem conhece sabe que não deve sair coisa boa de lá. Até porque saem os americanos. E vocês acham que não entra mais ninguém? Ocupando o vácuo. Claro que já tem uma fila de interessados nos espólios do Afeganistão. E quem tem se preparado melhor para esse momento, já faz um tempinho, é a China. Exatamente, a China. Se você for lá no Google Maps, vai ver que China e Afeganistão tem uma fronteirinha pequenininha, mas tem. E a bem na verdade, o Afeganistão sem os Estados Unidos é uma bênção para o governo chinês, que vinha tendo problemas lá na área central asiática, desde que a Rússia deu um pontapé no traseiro deles nos países lá, que a gente até fez um programa sobre, né? Se não me engano, no Tajiquistão, eles deram um pega pra capar ali e voltou para a área de influência de Moscou. Mais que isso, considerando aquela velha máxima de que
o inimigo do meu inimigo é meu amigo, China e Paquistão viraram amigos, tá? Já faz um tempinho, já que, vamos dizer assim, na região, a potência local de contraposição na China é a Índia. Logo, se o Paquistão é inimigo da Índia, então é amigo da China. E é inegável a influência paquistanesa no Afeganistão, desde os tempos da formação do Talibã, lá atrás, tá? Na época da União Soviética. Muito dos processos aí de negociação, desde o início, da negociação entre governo americano e tudo mais com o Talibã, se davam via Paquistão. Basicamente, o treinamento militar do Talibã, lá no começo, foi dado pelo Paquistão. E foi para o Paquistão também que os terroristas da Al-Qaeda fugiram quando os americanos, junto com a Aliança do Norte, ocuparam militarmente o país. Portanto, para os chineses, o caminho de um possível bom relacionamento com os afegãos está asfaltadíssimo. Aliás, ontem o líder do Talibã deu um aviso aí de que talvez não seja um problema para eles o que está sendo feito pelos uigures lá na China, que são irmãos deles muçulmanos, tá? Então você vê que como é que começa bem o namoro, né? E vale lembrar também que os tempos mudaram, né? E guerras e ocupações militares, a maior parte das vezes, não são mais necessárias. E nisso a China tem praticado com muita desenvoltura esse tipo de posicionamento político. Só que nem tudo são flores para os chineses por lá não, tá? Isso mesmo. Se parte dos grupos afegãos virtualmente depende do apoio de paquistaneses para sobreviver, é certo que a lógica do inimigo do meu inimigo é meu amigo também funciona aqui. E com isso os indianos já começaram a se movimentar para se posicionar com um duplo bônus, tá? Eles podem, se fizerem direitinho o serviço deles, tá? Eles podem minar a influência paquistanesa no país e ainda atrapalhar o avanço chinês na região. Portanto, se por um lado a China tem grandes vantagens nesse momento, a Índia está prontinha para abrir o seu caminho também. É só achar a posição certa. Mas tem um ponto muito importante ainda. Quando a gente fala lá atrás dos Mujahideen, lembra que com o apoio dos paquistaneses acabaram virando Talibã? Parte dos Mujahideen não eram originários do próprio Afeganistão, mas eram tadiques e uzbeques. Traduzindo, eles eram muçulmanos que se alinharam com os muçulmanos afegãos para combater os soviéticos. Explicando, Tadiquistão e Uzbequistão eram duas repúblicas soviéticas e religiosos muçulmanos não eram exatamente bem vistos por lá, benquistos principalmente. Por isso eles estavam do outro lado da fronteira, no Afeganistão, lutando contra os soviéticos. Hoje, apesar da grande força política de Moscou nesses países, são países independentes e de maioria muçulmana. E adivinha que país a população deles detesta por causa do que tem sido feito com os uigures, seus vizinhos muçulmanos ali da área de fronteira? Exatamente, eles detestam a China. Portanto, a fronteira norte afegã ainda está lá com os inimigos chineses. Potenciais amigos indianos? Pode ser. Eles estão louquinhos para melar qualquer coisa que venha da China. Até agora nada se falou também sobre o Irã, tá? O Irã está meio quieto nessa história, mas o Irã tem uma enorme fronteira com o Afeganistão. E como vocês sabem muito bem, o Irã é um país que gosta de ocupar espaços e financiar terror. Prato cheíssimo para eles, hein? Iranianos já tentaram uma vez se estabelecer aí como força política viável no Afeganistão, na saída dos soviéticos, lembra? Então, pois é, por que agora ia ser diferente? Muito improvável. Então tem bastante gente aí. Tem chinês, tem indiano, tem iraniano, tem paquistanês. É só saber quem que vai ser o novo dono do pedaço. O que sobra disso tudo? A guerra do Afeganistão mostra que as guerras de ocupação têm uma enorme tendência a dar totalmente errado. Quando os soviéticos saíram de lá na chinelada, muitos chamavam com um certo tom de deboche que o Afeganistão tinha sido o Vietnã soviético, tá? Pois mais uma vez os Estados Unidos também tiveram o seu novo Vietnã. Eu não tenho dúvida que a indústria de armamentos americana tenha vibrado esses 20 anos, tenha feito excelentes negócios. Aliás, não sei se vocês se lembram de uma história que a gente já contou aqui, claro, não teve eco na imprensa americana, de gravações
que foram vazadas de conversas entre chefes do Pentágono dizendo que eles mentiam para o Trump sobre a quantidade de tropas que tinham no Afeganistão e que eles não iam tirar as tropas de lá porcaria nenhuma. A história vazou, gerou mudanças drásticas no Pentágono, né? O Trump capou um monte de gente lá dentro, praticamente no finzinho, eram os 2-3 últimos meses do Trump. Logo, uma guerrinha interessa muita gente, a gente sabe muito bem. Mas essa especificamente não tinha absolutamente nenhuma justificativa a mais há muitos anos. Claro que tem um aprendizado nisso tudo, e talvez o maior seja de ver o mundo por meio dessa guerra como se fosse uma janela para o passado que ainda está entreaberta. Já ela vai se fechar, está quase se fechando. A gente vê o quê? A gente vê um período em que a gente comprava revista de carro e que a ameaça nuclear era uma realidade. Um período que a Ford vendia Corcel e a fábrica nem está mais no país hoje, depois de anos de subsídio em cima do governo, né? Pois é, nem está Ford mais aí. Da mesma forma que o Afeganistão, que hoje estima-se tem 40% do seu PIB baseado em ajuda norte-americana, ajuda que pode, de uma hora para outra, secar e transformar o país no quê? Numa outra visão medieval, como era na época da União Soviética? Uma possibilidade. Mas eu acho que a grande visão que essa janelinha aí está deixando a gente ver um pouco é das guerras mais, vamos chamar assim, old school, conquistar militarmente para transformar politicamente, a não ser que o Partido Comunista Chinês tenha realmente muita coragem em relação a Taiwan, a gente só tende a ver outra coisa desse tipo nessa relação entre os dois países mesmo, China e Taiwan. Mas a lição que a gente vê pela fresta da janela é a mesma. Muito dinheiro gasto, muita vida desperdiçada e no final, como sempre, um belo rabo no meio das pernas depois de alguns anos, em uma retirada geralmente, vamos chamar assim, de melancólica. É isso aí, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo, faz aquele nosso jabacito expressíssimo, pedindo para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this podcast, seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast ou no nosso canal no YouTube, canal Saindo da Bolha. Pede para dar um share nas redes sociais, contar para os amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta muito o politicamente correto, e deixa aqui também para vocês o nosso endereço do Telegram, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. Mais uma vez, né, gente? Nosso podcast de quinta-feira saiu na sexta. Tá complicado mesmo. Acho que a gente tem mais umas 2 semanas de trabalho muito puxado pela frente. Pode ser que tenha esses tipos de atropelos aí que atrapalham a nossa apresentação dos nossos episódios nas datas que a gente gosta, que é segunda e quinta-feira. A gente pede desculpa, mas vai tocando pra frente, tá bom? Um grande fim de semana para todo mundo. Bom descanso para todos. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.